Muitas das lendas de Rookguard são conhecidas por vários feitos. Coleções gigantescas, levels altos, participar de test servers, realizar traps cabulosas, fazer parte de algum mistério. Mas e se eu te falar que a lenda de hoje fez apenas uma coisa em Rookguard, e que essa coisa foi a descoberta mais importante em 20 anos de Rookguard? Hoje, vamos falar sobre Eklo On-Rook. Eklo On-Rook é um rocker de Antica que se chama John na vida real, que tem atualmente aproximadamente uns 32 anos. É um jogador da Suécia que começou a jogar Tibia em 2002. Mais ou menos por 2005, depois de ele tomar um Hunted em Mainland, John decidiu criar um char em Rookguard, Tomac On-Rook, no mundo de Passera. Junto com alguns amigos, luraram um Hot Worms da Katana Quest até as proximidades da ponte na vila, na esperança de matar alguns noobs. Esse luring, apesar de não ter dado muito certo porque não matou ninguém, foi extremamente divertido de se fazer, e começou a despertar uma curiosidade no John sobre o que mais ele poderia fazer na ilha que ninguém mais tentou. Após passar algum tempo em Rookguard e conhecer os seus mistérios e rumores, em 2006, John decidiu criar um char em Antica, Eklo On-Rook, para conhecer algumas das lendas de Rookguard famosas da época, como o próprio Sunrise. Eklo conheceu alguns dos seus heróis de Antica, mas acabou bem decepcionado conhecendo realmente eles. Não eram absolutamente nada como nas lendas, mas isso não o desanimou completamente. Continuaria jogando em Antica e explorando os mistérios da ilha. A Soldier Fury dispensa apresentações. Se você está vendo esse vídeo, já sabe absolutamente tudo que tem para saber sobre essa espada. Mas eu quero dar um contexto para quem não é do Tibia. A Espada da Fúria é uma Spike Sword que está isolada numa pequena ilha no norte de Rookguard. Ela está pousada em cima de uma pedra e envolvida por fogo. Essa espada é muito melhor que qualquer outra arma disponível para os iniciantes e ela repousa imponente, quase que não se importando com o mundo fora da sua própria ilhazinha, ou com as ondas que poderiam apagar, em teoria, o fogo ao redor dela, mas que nunca o fizeram. A única informação que existe sobre ela é uma placa que fica ali na margem com os dizeres: apenas os humildes podem tocar na Espada da Fúria. Eu não preciso dizer que, desde a implementação dela em Rookguard, em dezembro de 2000, todo mundo ficou maluco. Todo mundo queria a espada. Criaram teorias malucas de que só alguém humilde o suficiente para tomar veneno em frente à placa conseguiria pegar a espada, ou que apenas um char nível 1 que estivesse usando sandálias e matasse um minotauro à meia-noite, ou qualquer coisa maluca dessas, né? Além, é claro, dos milhares de fakes que começaram a surgir ao longo dos anos, né? Alguns fakes engraçados, sonhando com o dia que a gente conseguiria chegar na pequena ilha burlando a física do jogo, ou pescando a espada com uma vara de pesca. E alguns dos fakes que foram muito bem feitos, e que durante muitos anos foram tomados como verdade, como a fake do cemitério dos Skeletons, que dizia que se você colocasse os corpos das criaturas mortas em uma certa posição e pingasse algo em cima do crânio central, conseguiria uma chave dourada do Minotauro Mage, e depois de matar o Minotauro Mage, seria teletransportado até a sala de recompensa da tão famosa espada. É claro que esse fake não tinha sentido nenhum, né, desde o começo. Principalmente porque a gente sabe que aquele portal do Mino Mage, em teoria, leva para Mythualien, né? Segundo o que está escrito no livro do Minohel, né? Bom, de qualquer forma, em meados de 2006, todo mundo ainda continuava tentando achar qualquer pista que levasse à espada. Alguns eram bem céticos e diziam que a espada era uma mera piada do Nightmare, quase que como se fosse uma lição aos novos jogadores para eles aprenderem a ser humildes dentro do jogo. Outros criavam mil teorias de como a espada se relacionava com os Minotauros e de como o Minotauro Mage tinha colocado estrategicamente um Minotauro em cima da montanha para vigiar a famosa espada. Existia muita especulação, mas pouquíssimos fatos. A espada permanecia na sua pequena ilha, totalmente alheia à agitação dos rockers, intocável desde a criação da ilha, estando no mesmo lugar desde sempre. Mas aí, um dia, isso mudou. Rookguard era massivamente povoado em 2006, e não foi difícil alguém perceber que, um dia, de uma forma totalmente aleatória, aconteceu. A espada tinha sumido. Não pode ser, velho! E não só isso, o fogo ao redor dela tinha diminuído. A comunidade rocker ficou empolvorosa, conforme esse estranho fenômeno começava a se repetir em diversos outros mundos. Seria alguém que descobriu como fazer a quest e estava pegando em vários servidores? Seria alguém abusando de um bug e tirando o máximo de proveito possível antes da Cipsoft arrumar? Debov nessa época inclusive chegou a abrir um tópico num fórum polonês, dizendo que tinha descoberto a quest e mostrou em alguns servidores a espada sumindo, para provar o ponto de que ela teria a espada. Muitos ficaram bem desconfiados da história, pelo simples fato de que ela não mostrava a espada para ninguém.
Mais ou menos ali em 2007, teve o vazamento do código do Tibia inteiro. Hackers conseguiram os arquivos do Tibia e jogaram na internet. Tibia agora era um livro aberto, e absolutamente todas as quests e mistérios estavam apenas esperando para ser decodificados das misteriosas linhas de código. Era só uma questão de tempo até o Tibia ser um livro totalmente aberto e sem nenhum segredo. Foi nessa hora que Eklo deu um passo à frente e decidiu contar toda a verdade. Eklo veio a público revelar que tinha descoberto o truque para fazer as World of Furry desaparecer, e mostrou ao mundo como o truque era feito. Primeiro você precisava ir até a Cave das Poison Spiders, na caverna principal, e pisar nesse SQM aqui. Depois você precisa ir lá para o outro lado de Hookguard, entrando na Cave da Katana Quest e pisando nesse SQM aqui do Hot Worm Hell. No exato momento que você pisa nesse último SQM, a espada sumia da ilhazinha e o fogo ao seu redor diminuía. Eklo revelou seu segredo, pois sabia que mais cedo ou mais tarde ele seria revelado de qualquer forma devido aos vazamentos dos hackers. E ele não queria perder os créditos por essa descoberta tão incrível. As pessoas ficaram absolutamente impressionadas. Como diabos esse cara tinha descoberto isso? Todos os hackers estavam tentando de tudo para se obter uma pista dos World of Furry sem sucesso. E esse cara sozinho descobriu como fazer a espada sumir, o que talvez fosse um primeiro passo para uma quest. Perguntaram ao Eklo como ele descobriu, e ele revelou todo o processo. Eklo começou a perceber que, em dias que Hookguard estava muito lotada de players, as World of Furry desaparecia misteriosamente com mais frequência. E o que todos os players têm em comum? Eles andam. Eklo começou a teorizar que talvez o fato de alguém pisar num determinado SQM poderia fazer a espada sumir. Mas qual seria esse SQM? Provavelmente um que não era da cave principal, porque esse seria pisado durante todo o momento por todos os aventureiros, né? E a espada não sumia com tanta frequência. Ou havia uma outra opção, e essa opção fazia com que Eklo tivesse um frio na espinha. Talvez não fosse apenas um SQM. Talvez fossem muito mais. Talvez uma combinação deles, e talvez numa ordem determinada. Durante 7 meses, Eklo começou a caminhar por absolutamente todos os lugares de Hookguard. Ele começou a entender o padrão de desaparecimento da espada, como as salas que ele tinha que andar para fazer ela sumir. A etapa mais difícil, ele conta em entrevista, que foi a eliminação de todos os SQMs que não faziam parte do truque. Depois de descobrir os 2 SQMs, ele manteve o segredo consigo e com mais alguns poucos amigos. Essa informação foi correndo, de sussurro em sussurro, a alguns hackers importantes, até chegar na Debov, que acabou contando toda aquela mentira sobre possuir a Spike Sword. Eklo diz que Debov é só uma player mentirosa, carente por atenção. Eklo, anos mais tarde, criaria o famoso TibiaCast, um serviço de... como se fosse um streaming de Tibia das antigas, só que eu acho que nem existe mais. Mas ele era bem famoso na época. O truque descoberto por Eklo hoje é conhecimento geral. Todo mundo que tem o Char em Hookguard já fez a espada sumir pelo menos uma vez. Os arquivos hackeados mostram que a espada, após esse truque, ela não vai para nenhum lugar específico, como um baú, uma sala, nem nada do tipo. Ela é somente deletada do jogo. O que fez muitos hackers pararem de jogar na época, como se essa fosse a confirmação final de que a quest não foi implementada totalmente em Hook. Eu acho bem curioso que a informação que mais nos deixou animados com a espada foi, no fim, a mesma informação que nos fez desistir da busca dela para sempre. Muito obrigado a todos que viram o vídeo até o final, deixa um like se gostou do vídeo e deixa nos comentários qual o próximo hacker que vocês querem ver nessa série. Um abraço, valeu e fui!